Olá, tudo bem? Hoje a gente está começando um trimestre novo de estudo da lição da Escola Sabatina, terceiro trimestre de 2023 e a lição sobre o livro de Efésios. Maravilhoso, um tema extraordinário e se prepare porque vai ser uma bênção o nosso estudo diário aqui durante esses próximos 3 meses. Esse livro da Bíblia, na verdade, essa carta do apóstolo Paulo, escrita há tantos séculos, ainda hoje carrega um significado poderoso para todos nós. E a gente vai ver isso durante esse trimestre. Você sabe onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Ele estava confinado na solidão de uma prisão romana. Mas mesmo estando ali, naquele ambiente frio e limitado, a mente e o espírito de Paulo permaneciam livres e esperançosos. Mesmo em meio às suas próprias dificuldades, Paulo ansiava profundamente pelo bem-estar espiritual dos seus irmãos e irmãs ali na cidade de Éfeso. Essa cidade era uma cidade deslumbrante, vibrante, cheia de vida. Mas imagine por um momento você vivendo ali como um cristão, tentando manter a sua fé viva em meio àquela idolatria e aquelas crenças pagãs. É para esses cristãos em Éfeso que Paulo, um homem que uma vez desafiou a adoração à deusa Diana de Éfeso, Paulo escreveu para esses cristãos que viviam ali, desejando que eles se mantivessem firmes na fé. Paulo não escreveu só por escrever, ele tinha uma missão, um objetivo específico, profundo nessa sua carta. Ele sabia que os efésios estavam lutando, talvez desanimando, e ele queria que eles se lembrassem de quem eram e do que significava ser um discípulo de Jesus. O verso para memorizar dessa semana traz um texto importantíssimo da carta aos Efésios. Diz assim: Ele nos revelou o mistério de sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Que palavras incríveis essas, não? Aqui Paulo fala sobre Deus, um Deus que está longe de ser indiferente a nós. Este é um Deus que revelou o seu plano e o seu propósito para nós através de Cristo. E Paulo continua descrevendo de maneiras maravilhosas quem somos em Cristo. E ele nos lembra que somos o corpo de Cristo, um templo de Deus, somos a noiva de Cristo, o exército de Cristo. Cada uma dessas imagens, metáforas, fala muito sobre quem nós somos e sobre o que estamos aqui para fazer. Por isso, meu amigo, minha amiga, o meu desejo sincero para você no dia de hoje é que você se sinta inspirado pela visão que Paulo nos apresenta em sua carta aos Efésios. Eu espero que você se lembre de viver como um cristão, uma vida com propósito divino. Eu desejo sinceramente que você permaneça confiante em sua identidade e sua missão e que você se lembre de que você é profundamente amado por Deus e que tenha coragem para viver essa verdade. E, acima de tudo, que você jamais se esqueça de que você faz parte do plano de Deus, o plano de unir todas as coisas em Cristo. Então, vamos juntos espalhar esse amor, essa verdade, essa esperança para as pessoas que estão à nossa volta. Eu espero que o seu exemplo, a sua luz brilhe e que o amor de Cristo seja visto em você no dia de hoje, para sempre, que as pessoas à sua volta se sintam inspiradas em ver Jesus em você. Olá, tudo bem? Como você está se sentindo hoje? Vamos continuar a nossa viagem no tempo direto para a antiga cidade de Éfeso. Esta era uma cidade que pulsava com vida, diversidade. Com cerca de 200 mil habitantes, Éfeso era um importante centro comercial e um caldeirão cultural do Império Romano. Imagine o que seria viver naquela cidade agitada. Você certamente encontraria ali uma mistura vibrante de pessoas, ideias, religiões e muitas culturas diferentes. O ar estaria sempre cheio do cheiro de incenso queimado em honra a uma infinidade de deuses e deusas pagãos que havia ali. Entre eles a deusa Artemísia ou Diana para os romanos. Esta reinava suprema em comparação com todos os outros deuses. O templo de Diana dominava a cidade e a adoração a Diana permeava cada aspecto da vida das pessoas em Éfeso. Agora, imagine entrar nesse ambiente carregado de idolatria com a missão de proclamar a verdade de um único Deus.
Foi exatamente isso o que Paulo fez. Durante 3 anos, ele dedicou o seu tempo e a sua energia para compartilhar o evangelho em Éfeso, com o objetivo de estabelecer uma forte presença cristã naquela grande cidade. O evangelista Lucas, que também é o escritor do livro de Atos na Bíblia, nos conta no livro de Atos uma história muito interessante que aconteceu naquela época. Havia 7 exorcistas judeus itinerantes que tentaram invocar os nomes de Jesus e Paulo em seus encantamentos. Isso acabou sendo um grande erro, mas esse incidente trouxe um temor sobre todas as pessoas que estavam presentes e o nome de Jesus foi exaltado. Os cristãos foram movidos a queimar publicamente os seus livros de magia que eram praticados ali naquele ambiente pagão, na cidade de Éfeso. E ao fazerem isso, eles estavam fazendo uma declaração poderosa de que a adoração a Jesus não pode ser misturada com a adoração a outros deuses ou outras pessoas. Sabe, eu acho que é uma grande lição para a gente aqui também. Nós também vivemos num mundo que adora muitos deuses, você sabe disso. Não são mais os deuses de pedra ou de madeira, mas os deuses do dinheiro, do sexo, do prazer, do entretenimento, do poder. Às vezes, sem perceber, nós podemos tentar misturar a nossa adoração a Jesus com a adoração a esses outros deuses. Então, hoje eu quero desafiar você, quero motivar você a fazer uma escolha clara. Assim como aqueles cristãos de Éfeso fizeram a sua escolha naquele tempo. Escolha hoje colocar Jesus acima de tudo em sua vida. Escolha viver de tal maneira que o nome do Senhor Jesus seja exaltado em suas palavras e ações. Não permita que nenhum outro Deus ofusque a pessoa de Jesus na sua vida. Nunca esqueça de uma coisa muito importante. Você é amado por Deus e Ele tem um propósito divino em sua vida. E quando você vive esse propósito, você se torna parte do plano maravilhoso de Deus para unir todas as coisas em Cristo. Espero que a sua fé e a sua devoção a Cristo sejam claras e evidentes para todas as pessoas que estão à sua volta e que você experimente a alegria e a liberdade que vem ao viver para a glória de Deus. Olá, na lição de hoje nós vamos continuar a nossa viagem para a antiga cidade de Éfeso, onde aconteceram alguns eventos bem agitados. E esses eventos estão registrados no livro de Atos, capítulo 19 e capítulo 20, comecinho do capítulo 20. O apóstolo Paulo passou 3 anos em Éfeso, estabelecendo ali a igreja cristã e espalhando a mensagem do evangelho. O trabalho dele foi tão eficaz que começou a afetar até mesmo a economia local. Imagine só, a cidade era famosa pelo seu magnífico templo dedicado à deusa Diana. Uma estrutura deslumbrante, feita de mármore puro, adornada com ouro, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os artesãos locais, liderados por um ourives chamado Demétrio, lucravam muito com o turismo gerado por esse templo. E eles perceberam que a mensagem de Paulo contra a idolatria estava começando a afetar os seus negócios. Imagine só o impacto da pregação de Paulo naquela cidade. Então, em um frenesi, eles incitaram uma multidão que rapidamente se dirigiu do mercado para o anfiteatro da cidade, um lugar também muito grande que poderia acomodar cerca de 25 mil pessoas. Ali, por 2 horas, eles clamaram: "Grande é a Diana dos Efésios." Tudo isso num ritual pagão, mas com motivação puramente econômica. O tumulto foi finalmente controlado pelo escrivão da cidade. E depois disso, Paulo se reuniu com os cristãos uma vez mais, antes de deixar a cidade de Éfeso. Nós podemos ver aqui que há algumas lições poderosas que podemos tirar dessa história. Em primeiro lugar, é incrível como o Evangelho de Cristo pode impactar uma cidade inteira, a ponto de ameaçar até mesmo as práticas econômicas locais. Mostra o poder transformador da mensagem de Cristo e como ela pode abalar as fundações da estrutura social de uma cidade inteira, uma cidade grande, como foi o caso de Éfeso. Em segundo lugar, o tumulto no anfiteatro nos lembra de que a mensagem do Evangelho não será sempre recebida com alegria pelas pessoas. Pode haver resistência, perseguição e até mesmo perigo para quem prega a mensagem de Cristo. Mas como Paulo, nós somos chamados a permanecer firmes e fiéis, sabendo que a nossa missão é compartilhar o amor de Cristo independentemente das circunstâncias, mesmo quando isso nos traz perigo.
E por último, essa história nos lembra de que a nossa adoração e devoção a Deus devem superar qualquer adoração ou lealdade a coisas desse mundo. Como os efésios que se revoltaram, às vezes nós também somos tentados a colocar a nossa segurança e felicidade em coisas desse mundo. Mas como Paulo nos lembra, a nossa verdadeira segurança e alegria só podem ser encontradas na pessoa de Cristo. Portanto, meu amigo, minha amiga, eu desejo que você viva a sua vida com a coragem de Paulo, a disposição para compartilhar o amor de Cristo com os outros, mesmo diante da adversidade, da perseguição. Espero que você coloque a sua confiança em Deus acima de todas as coisas deste mundo e que você encontre em Cristo a verdadeira segurança e alegria na sua vida. Hoje eu quero convidar você a imaginar comigo como foi a recepção da carta de Paulo aos Efésios. Bem, a igreja cristã primitiva ali era composta por pequenos grupos de pessoas reunidas nas casas. E então eles recebem uma carta, escrita pelo próprio apóstolo Paulo, famoso apóstolo. Agora imagine só a euforia e a expectativa deles quando se reuniram e então Tíquico, o representante de Paulo, começa a desenrolar o pergaminho e começa a ler as palavras do apóstolo. Agora deixa eu te dar uma visão geral do que essa carta, que conhecemos como a Carta aos Efésios, contém. Um breve esboço da carta. Ela está dividida em duas partes principais. A primeira parte, que abrange os capítulos 1, 2 e 3, é onde Paulo compartilha a verdade fundamental da nossa fé. Ele descreve a graça e a bondade de Deus quando Deus nos escolheu, nos abençoou e nos deu um propósito através de Cristo. Paulo nos lembra nessa sessão da nossa nova identidade em Cristo e do amor vasto e profundo que Deus tem por nós. Essa é uma sessão que, sem dúvida, deixou aqueles cristãos em Éfeso muito encorajados e esperançosos. Nessa primeira parte também são tratados os grandes temas da doutrina, da teologia. A segunda parte, que vai dos capítulos 4 até o capítulo 6, também composta por 3 capítulos, 4, 5 e 6, é a seção mais prática da carta. Se na primeira parte o apóstolo trata da teoria, agora, na primeira ele trata mais da teoria, não exclusivamente, mas foca mais na teoria, na doutrina, na teologia. Na segunda parte, os capítulos 4, 5 e 6, o apóstolo desenvolve a aplicação prática dessa teologia, dessa doutrina. É nessa seção que Paulo muda do quem nós somos em Cristo para como devemos viver por causa de Cristo. Percebe a mudança de foco? O apóstolo aqui, nessa segunda parte, ele fala sobre a unidade, o amor, a pureza que devemos ter como igreja. Ele também descreve o que significa viver uma vida digna do chamado que nós recebemos. E por último, já no último capítulo, ele descreve o desafio espiritual que nós enfrentamos e como devemos nos revestir da armadura de Deus para enfrentar esse desafio. Portanto, a Carta aos Efésios é um lembrete de nossa identidade em Cristo e um guia de como viver essa identidade em nosso dia a dia. Imagine agora estar naquela casa em Éfeso, ouvindo essas palavras pela primeira vez, que tinham acabado de sair da pena do apóstolo Paulo. Aquelas palavras nos falam do nosso lugar em Cristo e do nosso propósito como seguidores de Cristo. E sabe, o mais incrível é que essas palavras ainda ressoam conosco para nós hoje, muitos séculos depois, e ainda têm o mesmo poder transformador. Por isso, eu quero encorajar você hoje a mergulhar na leitura da carta aos Efésios. Peça a bênção do Espírito Santo para que ele possa falar ao seu coração e iluminar a sua mente, mostrando a você novas revelações do amor de Deus e como você pode viver da melhor maneira possível para a honra e glória de Deus. E a leitura aos Efésios será uma forma de estimular essa experiência. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios e vamos entender melhor o contexto em que ela foi escrita. Paulo, o nosso amado e famoso apóstolo, é identificado como o autor da carta logo no início do texto. Em um momento da carta, ele se autodenomina prisioneiro de Cristo Jesus por amor a vocês, os gentios. Assim ele diz na carta. E assim ele revela um pouco dessa sua jornada pessoal. E próximo ao final da carta, ele menciona novamente a sua situação de prisioneiro, terminando com palavras bem pessoais.
Apesar de alguns estudiosos questionarem a autoria paulina da carta, a verdade é que a própria epístola reivindica Paulo como sendo o seu autor. E a maioria de nós cristãos aceita e reconhece Paulo como o autor de Efésios. E existem bons motivos para acreditarmos assim. Acredita-se que Efésios compartilha do mesmo período e circunstâncias gerais de outras cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso, como Colossenses e Filemão, por exemplo. Deve ter passado algum tempo desde o ministério de Paulo em Éfeso, e é provável que ele tenha escrito a carta aos Efésios da prisão em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. O que é interessante sobre essa carta é que Paulo dá poucos detalhes específicos sobre a situação dos Efésios. Ele parece focar em questões mais amplas que abrangem um grande período de tempo, desde as decisões de Deus tomadas antes da fundação do mundo. E aqui o apóstolo reflete sobre os grandes temas da salvação oferecida em Cristo, o que confere a essa carta um tom literário bastante nobre, com frases longas, expressões repetitivas, várias metáforas muito bem elaboradas. É um texto bastante complexo e, por isso, um texto muito rico. Paulo utilizou um estilo semelhante em outras cartas que ele escreveu, como, por exemplo, em Romanos 8, 31 a 39. Mas em Efésios, ele realmente se entrega a esse estilo. A carta apresenta uma abundância de linguagem de louvor, oração e adoração, e contém passagens que são cuidadosamente elaboradas e altamente retóricas. Como eu disse, é um texto literário muito rico e cheio de estilo. Eu espero que essa reflexão de hoje ajude você a compreender melhor a carta aos Efésios e ajude você também a sentir mais desejo e até curiosidade, motivação para se debruçar e ler esta carta, orar com ela, né, e permitir que as palavras dela influenciem a sua vida também. Tenha essa experiência hoje e lembre-se que a mensagem de Paulo aos Efésios é relevante para nós até hoje. A carta aos Efésios, na minha opinião, é como uma bela canção de amor a Cristo. Já pensou assim? Se eu tivesse que simplificar essa carta, eu diria que ela é um olhar fascinante sobre o plano de Deus com Cristo no centro, o plano de Deus para um tempo de plenitude e sobre o papel incrível da igreja nesse plano todo. E nós desempenhamos um papel muito importante nessa história. Parece que Deus acionou o botão de início desse plano com uma ideia simples, mas muito profunda: unir todas as coisas, né, do céu à terra através de Cristo. E para fazer isso acontecer, ele criou a igreja, essa família que reúne judeus e gentios. E o melhor de tudo, nós que cremos somos chamados para entrar nesse plano, mostrando a todas as forças obscuras por aí que o propósito divino está a todo vapor, está em funcionamento. Como está escrito em Efésios capítulo 1, 9 e 10, o texto que já lemos, né? Essa unidade que Deus tem em mente está toda centrada na pessoa de Cristo. E por isso não é nenhuma surpresa que essa carta seja uma carta que simplesmente transborda Cristo. Ela exalta as ações de Deus feitas através de Cristo e celebra a oportunidade que temos de ter acesso a recursos espirituais em Cristo. E é incrível como Paulo faz isso. Essa frase, em Cristo, e algumas variações dela, aparece mais de 30 vezes na carta aos Efésios. Isso é muito impressionante. Paulo queria reacender a faísca espiritual dos cristãos em Éfeso, lembrando a eles que eles são parte da igreja, que é o centro do plano divino para edificar tudo, ou para unificar tudo em Cristo. Quando ele fala igreja, não se refere apenas àquela pequena congregação local em Éfeso, mas à igreja em geral, o corpo universal de todos os crentes. E como é que ele faz isso? Usando metáforas que são tão vivas que quase pulam para fora das páginas da Bíblia. Ele nos descreve como um corpo, um edifício ou templo, como uma noiva, um exército. Cada uma dessas metáforas nos mostra, de uma forma ou de outra, qual é o objetivo de Deus para a sua igreja. Então, quando estivermos lendo a carta aos Efésios, vamos lembrar que nós somos parte desse corpo, desse edifício, dessa noiva, desse exército. Estamos no coração do plano de Deus para unificar todas as coisas em Cristo. E isso é realmente algo para ser celebrado.
No nosso estudo desta semana, nós percorremos o caminho de Paulo, desde a sua prisão romana até a deslumbrante cidade de Éfeso. Nesta viagem, nós aprendemos lições valiosas que moldaram o nosso entendimento da vida cristã e reforçaram a nossa fé em Jesus. Começamos a semana com uma reflexão sobre a resiliência de Paulo. Lembra? Um homem que foi confinado em uma prisão romana, mas cujo espírito permaneceu livre e esperançoso. Ele nos ensinou a ver além das circunstâncias e a focar na missão divina que Deus nos concedeu e ser parte do seu plano para unir todas as coisas em Cristo. Confrontados com os desafios da idolatria na grande cidade de Éfeso, nós fomos lembrados da importância de colocar nossa fé em Jesus acima de tudo. Essa fé inabalável, como a de Paulo, deve prevalecer independentemente das distrações mundanas que possam tentar nos desviar. Aprendemos também nesta semana sobre a resistência na fé, mesmo quando a nossa mensagem é contestada ou rejeitada. Assim como aconteceu como quando o Evangelho de Paulo ameaçou as práticas econômicas de Éfeso. Lembra? Esse episódio nos mostra que a verdade do Evangelho é poderosa e capaz de abalar as fundações do status quo da sociedade. Por meio da estrutura da carta aos Efésios, nós aprendemos também da nossa identidade em Cristo e recebemos as diretrizes sobre como viver essa identidade no dia a dia de maneira prática. A carta é um testemunho vívido do amor profundo de Deus e nos convida a viver uma vida digna do chamado que nós recebemos. Finalmente, a autoria e o estilo literário de Paulo nos mostram a sua dedicação à missão de Deus. A sua linguagem de louvor, adoração, oração, nos lembra da grandiosidade do nosso Deus e de sua incansável busca por nós. E hoje, como encerramento de nossas reflexões desta semana, do nosso estudo da semana, eu convido você a considerar o impacto das palavras dessa carta em sua vida. Como as palavras aos Efésios podem moldar a sua fé e como ajudar você a viver os ensinamentos de Cristo, a aplicar aquilo que está ensinado na carta no seu dia a dia. Pense sobre isso. Eu desejo que você seja inspirado pelo exemplo de Paulo a viver a vida que Deus planejou para você, uma vida cheia de fé, de esperança e de amor, e que suas palavras e as suas ações reflitam o amor de Cristo para as pessoas que estão à sua volta. E, acima de tudo, que você sempre se lembre que nós fazemos parte do plano de Deus para unir todas as coisas em Cristo. Que esse seja o lema da sua vida, o propósito que guie você em sua jornada espiritual cada dia. Deus abençoe você, que a luz e o amor de Cristo brilhem sobre você hoje e sempre. E eu espero vê-lo aqui amanhã. A gente volta amanhã para uma nova semana de estudo. Tchau.